Boa tarde a todas e a todos. Agradeço pelo tempo dedicado, para nos ouvir aqui neste evento. Meu nome é Flávia, eu sou coordenadora do Núcleo de Acesso à Informação e Pesquisa do Arquivo Público Mineiro, que é um equipamento público estadual no estado de Minas Gerais. E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o papel dos arquivos municipais e sua relação com a boa governança. Primeiro, um pouco da própria atribuição do Arquivo Público Mineiro. O Arquivo Público Mineiro, ali como dispõe no seu decreto estadual 47768 de 2019, que dispõe sobre a organização e a estrutura da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. A diretoria do Arquivo Público Mineiro tem como competência planejar, executar e promover programas de gestão de documentos junto aos órgãos e às entidades do Poder Executivo do Estado, realizar atividades de preservação, restauração, reformatação, organização física e intelectual, descrição e guarda dos documentos públicos de valores probatório e informativo que são recolhidos e os privados de interesse público e social adquiridos, além de franquear o acesso e desenvolver as atividades de pesquisa, publicação, divulgação e difusão dos acervos, com algumas atribuições específicas, uma delas a mais importante, que nos coloca em conexão com os arquivos municipais, que é a de colaborar na criação e na organização dos arquivos públicos municipais. O que é um arquivo? Trabalhamos primeiro com um conceito básico do entendimento de arquivo, porque nós percebemos que na conversa junto aos gestores municipais, até essa primeira conceituação é um pouco complexa e passa um pouco do desentendimento aí dos próprios gestores. O arquivo é uma informação que ela é registrada independentemente da forma ou do suporte, então não é só papel, tá? Essa informação ela é produzida ou recebida no decorrer das atividades de uma instituição ou de uma pessoa, dotada de organicidade, que possui elementos constitutivos suficientes para servir de prova dessas atividades. Os documentos de arquivo eles são todos aqueles que são produzidos e ou recebidos por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, no exercício de suas atividades, constituindo elementos de prova de informação. Eles formam esse conjunto orgânico, refletindo as atividades que se vinculam, expressando os atos de seus produtores e o desempenho de suas funções. A razão de sua origem, deste arquivo, ou a função pela qual são produzidos, é que vai determinar a sua condição de documento de arquivo, e não a natureza ou suporte do formato. Como eu disse anteriormente, é a natureza deste documento que o define como arquivo, não é o suporte do documento. Lá de acordo com a lei de arquivos, que é a Lei Federal 8159 de 91, vai dispor sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. Então, dentro dessas definições e diretrizes, nós temos que são arquivos municipais do município, o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do Poder Legislativo, ambos municipais. Consideram-se arquivos, para o fim desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, e em decorrência do exercício das atividades específicas, bem como por pessoa física também, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza de documentos. Os arquivos públicos, ainda conforme a lei, são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, de que estamos falando aqui em Lagoa Santa, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciais. E mais, para finalizar essa definição, conforme uma resolução lá do CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, são arquivos públicos aqueles cujos documentos tenham sido produzidos ou recebidos
pelos órgãos e pelos poderes do Estado, bem como pelas entidades por ele constituídas. Aí aqui reforça o sentido de Estado mesmo, não como Estado de Minas Gerais, mas como essa força de organicidade, né? No caso, o nosso município. É dever do poder público, no caso municipal, criar e manter arquivos públicos na sua específica esfera de competência para promover a gestão, a guarda e a preservação de documentos arquivísticos e a disseminação das informações neles contidas. O Arquivo Público Municipal, ela é uma instituição arquivística do poder público com a função de, ou seja, quais são as funções de um arquivo público municipal? Implementar, acompanhar e avalizar a gestão de documentos produzidos e recebidos em seu âmbito, promover o arranjo e a organização destes documentos, cuidar da preservação, da formatação e do acondicionamento destes documentos e dar o acesso à informação contida nestes documentos. Via de regra, e é como acontece no Arquivo Público Mineiro, os arquivos municipais, eles são a instituição arquivística, neste caso municipal, que são responsáveis pela guarda por todo esse momento, né, de gestão, de acesso, de arranjo a essa documentação, dos documentos que a gente chama de documentos de valor permanente. E essa é a palavra que tem o seu sentido literal mesmo, né? Uma documentação que, atingida determinada idade e função, ela não pode ser eliminada, né? Você não joga fora um documento de valor permanente. Esse documento ele é guardado para sempre dentro da instituição do Arquivo Público Municipal. E essa é a função do Arquivo Público Municipal. Falo de gestão não como a organização de acervos de maneira arranjada ou disposta. A gestão ela é um pouco mais do que isso. A gestão, a gente está falando de instrumentos de gestão exatamente para a gente ter, nós, enquanto gestores, entendemos o que é um documento de valor permanente. A definição do documento como permanente, ela não é uma definição avulsa ou pessoal ou de deliberação do gestor da vez. Existem alguns instrumentos de gestão que nos avalizam para ter esse entendimento. Então, nós temos uma tabela de temporalidade de documento, tem um plano de classificação de documento, e ali naquele momento a gente vai entender qual que é o documento que tem um valor permanente e que precisa legalmente ser guardado pelo arquivo público. Considerando gestão de documentos, o conjunto de procedimentos e operações técnicas relativas à produção, à classificação, à tramitação, ao uso, à avaliação e ao arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou a seu recolhimento para guarda permanente. Foi sobre o que falei. Ela falou que não tem caminho. Qual que é o papel do arquivo nessas duas instâncias? Qual que é o papel do arquivo público municipal para o cidadão? Para todos nós como cidadãos. O arquivo público municipal, ele é um equipamento público estratégico para o apoio à tomada de decisões, transparência e eficiência administrativas, bem como um serviço de informação que provê os seus cidadãos de instrumentos e meios para a defesa e a garantia de direitos individuais e coletivos e em favor da manutenção da democracia. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar ou conhece um pouco sobre a Lei de Acesso à Informação. Uma lei que veio para dizer que o acesso é a regra e o sigilo é a exceção. Então, o arquivo público, ele é um arquivo, ele é um espaço de abertura para o cidadão, para que ele consiga ter o acesso adequado e imediato dos documentos que são públicos, para comprovação de direito, para comprovação de posse de terra, de imigração, para comprovação em alguns processos judiciais. Esses documentos têm que ser acessados imediatamente e da melhor forma pelo seu cidadão na figura do arquivo público municipal. Para o gestor municipal, qual que é o significado do arquivo público? O descumprimento do dever de implantar e consolidar os arquivos públicos municipais constitui atividade ilícita e contrária à legislação, incluindo a Constituição Federal e a Lei de Acesso à Informação.
podendo haver o acionamento do Poder Judiciário para correção da prática em qualquer momento, uma vez que se atenta aos princípios da administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, todas as vezes que nós não temos um arquivo público municipal, nós, como gestores, corremos o risco de sermos enquadrados nessas sanções, nesses problemas, né? Então, o interesse é que sempre haja um arquivo público com esse valor e com essa proposta. O município sem arquivo público, ele está desarmonioso em relação à legislação vigente, ele denuncia uma gestão ineficiente, ineficaz e não transparente, porque se você não dá acesso ao documento público, você fere a transparência. Facilmente perde, desvia, extravia ou destrói patrimônio documental público, porque se não há uma guarda adequada, não há uma recuperação de informação viável, a possibilidade de a gente nem saber da existência de um documento que é essencial para o município é muito grande. Isso tudo deve ser corrigido na figura do arquivo público municipal. Essa ausência, ela desassiste o cidadão, né? Dificulta ou impossibilita o exercício pleno da cidadania. Está sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa. Trago aqui um alerta para vocês que, mediante qualquer situação de descaso ou de crime de ordem documental, que é mais comum do que a gente pensa, que se proceda com as denunciações anônimas nos seguintes canais. É uma possibilidade, tá? A denúncia anônima é sempre uma possibilidade no canal público. Eu imagino que a organização disponibilize, né, a apresentação para vocês, mas trago aqui alguns links do CONARC e do próprio Ministério Público de Minas Gerais, que de fato são órgãos fiscalizadores e punitivos, o que não é o caso do Poder Executivo. Trouxe aqui ainda alguns exemplos de como lá no Arquivo Público Mineiro nós lidamos com a documentação pública, para vocês entenderem mais ou menos como que é esse trâmite, esse trabalho interno dentro do Estado. O Arquivo Público Mineiro, ele cuida, em sua esfera, de toda a documentação pública que é produzida dentro do Estado de Minas Gerais. E o nosso espaço, o nosso equipamento, é responsável pela gestão, pela guarda, pelo arranjo, pelo acesso de tudo aquilo que, passado o seu tempo de existência e o seu sentido no plano de designação, ele seja entendido como permanente. Então, essa documentação permanente está sob nossa guarda, está sob nossa custódia, e nós damos o acesso adequado ao cidadão dessa documentação do Estado de Minas Gerais. Trouxe aqui só alguns modelos de links também, né, que depois vocês podem acessar com mais cuidado, do nosso plano de classificação de documentos, de todos os documentos do Estado de Minas Gerais, né, separado por suas secretarias, autarquias, poder direto e indireto. Nossa tabela de temporalidade e destinação de documentos, que é um outro instrumento bastante importante para saber quanto tempo se guarda um documento e ao ponto de saber se ele deve ser eliminado ou deve ser recolhido para guarda permanente. Trouxemos também um manual de gestão de documentos, que é do Estado, mas que serve como orientador para a elaboração dos seus próprios mecanismos de gestão, né? Tem alguns procedimentos que servem para uma prática geral também, adaptada à realidade dos municípios, e a nossa própria lei de criação, que é um instrumento também legislativo que comprova a nossa existência e atuação. A nossa lei é um pouco antiga, né, que era lá de 1895, que o arquivo existe desde 1895, é anterior à capital mineira, então é um pouco mais antigo do que a gente está acostumado a lidar. Trouxe ainda algumas imagens sobre como que funciona o nosso espaço, que pode servir também de modelo, tá, para o funcionamento dos espaços de arquivos municipais. Trouxe primeiro uma fotografia de nossas áreas de guarda. Então, temos ali a guarda feita em caixas poliondas, que é o mais adequado, essa caixa de plástico, entendendo como mais importante
a forma como que os documentos estão acondicionados dentro das caixas. Então, não pode ser muito abarrotado, não pode ser muito misturado. A gente geralmente utiliza o papel alcalino para entrefolhar o material, para que não haja esse contato. E existe um trabalho constante de renovação e reorganização dessas áreas de guarda. Esse material ele é constantemente substituído e atualizado pela nossa equipe de conservação de documentos. Ali alguns exemplos de pacotilhas, né, que são amarrados com esse barbante. É também uma disposição muito usual dentro da guarda de acervos arquivísticos, bastante eficaz. E as mapotecas, que é o jeito melhor de guardar documentos planificados, né? Eles não podem ficar dobrados ou amassados, eles devem vir planificados dentro de mapotecas. Trouxe também um espaço que é o espaço que é compartilhado com o nosso usuário consulente, que é o público que acessa a nossa documentação. Essa aqui é a nossa sala de consultas. Atualmente, a gente a gente traz esse público com a gente com agendamento prévio, que é uma medida que deu muito certo, e é uma prática que a gente tem replicado também junto aos municípios. O agendamento ele permite que você separe a documentação que precisa ser acessada fisicamente, né? Nem toda precisa ou pode. Nós temos uma quantidade muito grande de documentos formatados, né, digitalizados, eles podem ser enviados por e-mail também, mas quando há essa necessidade de vir consultar um documento presencialmente, nós temos essa estrutura para que o consulente consiga fazer a sua pesquisa e chegar à sua informação. Essa área ela é totalmente separada da área de guarda, é uma indicação básica que nós fazemos para a estruturação de arquivos, que as suas áreas de guarda de documentos sejam separadas das áreas de consulta, por várias razões. Não só pela salvaguarda da própria documentação, mas para o próprio consulente, para o próprio funcionário. No nosso caso, a gente tem prévio só para a documentação, mas não precisa ser uma coisa tão drástica ou que haja uma intervenção estrutural. Pode ser um tapume, pode ser uma sala que é para consulta, separada de outra sala que é para guarda de documento, tá? Mas é uma estrutura básica em que pensamos aqui para atender os consulentes. E, por fim, eu trago os meus contatos, né, os contatos do meu setor, o nosso formulário de cadastro, o Arquivo Público Mineiro, na coordenação do Núcleo de Acesso à Informação e Pesquisa, está à disposição para o atendimento e para a assessoria dos arquivos municipais ou de gestores que queiram implementar os seus arquivos municipais. Nós fazemos esse trabalho de assessoria, levamos também o trabalho de sensibilização junto aos gestores, se vocês entenderem que é importante. Fazemos parcerias também com os municípios, é só entrar em contato, a gente vê o que fica mais interessante para todos nós. Trabalhamos com agendamentos de visitas no próprio Arquivo Público Mineiro, se vocês se interessarem, ou se vocês se dispuserem a gente visitar também os municípios, né, para entender ali logo qual que é a dificuldade, qual que é o problema, qual que é a carência do próprio município. E atualmente estamos trabalhando também com o recebimento de solicitações de declaração de acervos culturais pelo ICMS Cultural, que conta com a participação e com a pontuação dos arquivos municipais. Então, ficam os meus contatos, os contatos do setor. Agradeço novamente pela oportunidade da fala, pelo espaço, pelo tempo de vocês, e fico à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Você acha que daria para a gente abrir para hora, se alguém tiver umas 2 ou até umas 3 perguntas? À vontade. Alguém tem desejo de fazer alguma pergunta a respeito desse conteúdo ou podemos passar para frente, gente? Boa tarde, Clara. Tudo bom? Meu nome é Ana Paula. Eu queria saber o seguinte, você falou que os documentos que tem lá são públicos e privados, de interesse público, né? Como é feita essa avaliação dos documentos privados de interesse público?
Por exemplo, porque às vezes tem uma família que tem uma documentação de determinado familiar, tem alguma coisa, mas fala assim, isso é de interesse público. Mas quem avalia? No Arquivo Público Mineiro, nós temos o Conselho Estadual de Arquivos. E uma das atividades desse conselho é fazer essa avaliação, é trazer esses critérios. Realmente a gente recebe muita coisa avulsa e aleatória, no entendimento de haver uma importância, além de doméstica, do que as pessoas trazem para um apego familiar, um histórico familiar, mas já existe um protocolo de avaliação dessa documentação que chega para saber se ela é de interesse público e social. E é exatamente esse o critério, né? Muitas vezes é a família de algum político mineiro, alguém que teve alguma atuação no próprio Estado, e ali a documentação que essa pessoa deixou, ela tem um valor para além dele como servidor público, mas tem um valor mesmo público e social. Então, dentro do Arquivo Público Mineiro, no nível do Estado, é o Conselho Estadual de Arquivos que faz essa triagem, né, faz esse crivo. E nós temos uma quantidade muito grande de acervos privados de interesse público e social no próprio arquivo que passou por esse tipo de triagem. O que eu indico é que, de repente, os municípios possam criar os seus próprios conselhos, seus comitês, as suas comissões de gestores que estejam aptos a fazer esse crivo e trazer mesmo um entendimento, né, contextualizado ali no município, do que está se chamando de interesse público e social para além do doméstico, para além do familiar. No município acontece muito isso. Há famílias que são tradicionais nos municípios e a história dessas famílias se mistura com a própria criação e evolução do município. Então, esse é um critério importante, né? O que você está chamando de público e social? Então, a orientação é que haja um grupo, uma comissão de gestores que estejam aptos a fazer esse tipo de definição. Boa tarde. Muitos municípios não têm arquivo público mineiro, como é o caso aqui de Lagoa Santa. Daí, quando o cidadão ele quer ter acesso ao documento, ele tem que ir na repartição correta para ter esse acesso. Como é que você enxerga isso em relação ao cumprimento da lei? Se isso é o suficiente ou não para cumprir a lei de acesso, ou se tem que haver mesmo uma construção desse arquivo público mineiro? Obrigada, Quer dizer, municipal. Obrigada pela pergunta. É muito sério, na verdade, né? Estamos entre gestores e é uma situação muito séria, não é rara. A gente tem muito pouco arquivo consolidado em Minas Gerais. Com relação à legislação, realmente fere a legislação. A gente tem uma ideia da transparência que ela é passiva, né? Que você precisa ser provocado para ter um acesso. Não é a mais adequada. O adequado da eficiência da gestão é que haja uma transparência ativa. A gente recebe muito esse tipo de reclamação, que às vezes é uma pessoa do município que guardou a caixa e tem que chamar ela na casa dela, porque está na sala da prefeitura, e ela vai procurar, e se achar, achou, se não achar, não achou. Isso não é o mais adequado. Inclusive, é caso de denúncia, porque a gestão mais adequada ela precisa te dar o acesso adequado e imediato. A nossa orientação, e eu gosto de falar isso sempre, que o Arquivo Público Mineiro ele não é um órgão fiscalizador nem punitivo. Os órgãos fiscalizadores e punitivos eu já trouxe. A nossa ideia é mesmo ajudar, assessorar. Então, todas as vezes que tem esse tipo de falta, esse tipo de lacuna, nós gostaríamos de ser acionados para ajudar, porque a consolidação de um arquivo não é um trabalho de formiguinha, né? Mas não é tão complexo. Ajuda vários trâmites dentro da própria gestão da administração, agiliza o trabalho de todos os envolvidos, evita retrabalho, evita perda de tempo, de espaço. Muitas vezes as pessoas têm um espaço enorme, cheio de documento bagunçado, né? Eles pedem ajuda a essa altura, descobriram um lugar muito grande que, por alguma razão, quer esvaziar aquele lugar e não sabem o que fazer. Aí alguém leu sobre o direito de acesso à informação e descobriu que não pode jogar fora. O arquivo público, pergunta para eles o que é que faz. E quando essas pessoas se comprometem a realmente lidar com o arranjo e com a gestão desses documentos, na maioria das vezes você descobre que aqueles documentos de fato nem precisariam estar ali, que são duas instâncias que são de documentos de valor permanente, tem documentação que não é nem do município,
E o contrário também acontece. Encontrar coisas surpreendentes que você nem sabia que existia sobre a história do município, que é de valor permanente. Então, fere sim o princípio do acesso à informação, e vários princípios constitucionais. É um caso mesmo de extravio ou de não acesso, não transparência à informação. O mais adequado é que, de fato, haja uma transparência ativa num lugar que centraliza esse tipo de trabalho. Mais alguma questão, gente? Então, vamos passar para frente. Só aguardar um minutinho para ajustar o microfone das palestrantes.